Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Sempre junto com você. Sempre junto com você. Paz a todos que nos acompanham no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para a nossa lição de número 7 deste segundo trimestre de 2023. Paulo, exemplo de liberdade, em 1 Coríntios capítulo 9. O textuário nos diz: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 22. A leitura bíblica está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 11 a 27. A verdade prática nos diz que o compromisso com o Evangelho é maior do que qualquer direito. O comentário nos fala que no capítulo 8, vimos que a liberdade do cristão não é regida pelos seus direitos, mas pelo amor ao próximo. Paulo instrui os irmãos a abrirem mão de certos direitos individuais em favor da unidade entre os irmãos, em favor do testemunho da igreja perante os que estão fora da comunidade cristã. A ética cristã consiste em colocar as necessidades do próximo acima dos nossos direitos individuais, as necessidades de muitos acima das necessidades de poucos ou de um. No capítulo 9, Paulo ilustra esses princípios através da sua própria vida abnegada. Então, ele não está dizendo algo do tipo, façam o que eu mando e não o que eu faço. Ele se coloca como exemplo de pessoa que abriu mão dos seus direitos individuais em favor da igreja. Paulo enumera vários direitos que ele teria na qualidade de apóstolo, mas que ele abriu mão de tudo isso para que o evangelho fosse pregado com liberdade, sem obstáculos, ao maior número de pessoas. Da lição fala-se sobre autenticidade. Primeiro item, autenticidade do chamado. Paulo começa fazendo perguntas retóricas, cuja resposta nos demonstra e deveria demonstrar aos crentes em Corinto qual a sua posição no Evangelho. Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Por acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Claro que a resposta para todas essas perguntas era um retumbante sim. Ele era livre.
ele era apóstolo, ele tinha visto Jesus glorificado. Os crentes em Corinto eram fruto do trabalho dele. Ele havia plantado aquela igreja. Alguns crentes de Corinto questionavam o chamado de Paulo, questionavam se ele era um verdadeiro apóstolo. Na realidade, hoje, passados quase 2000 anos, existem muitos acadêmicos, estudiosos da religião que questionam se Paulo realmente era um verdadeiro apóstolo, que colocam em dúvida aquilo que ele escreveu. Então imagine naquela época. Havia aqueles que o consideravam um impostor, um falso apóstolo. Sim, também existe gente que pensa isso hoje. Devido a isso, Paulo não teria direitos, nem liderança. Era algo do tipo: Paulo, quem você pensa que é para vir nos exortar? Qual o direito que você tem? E então, neste texto, ele está mostrando quem ele é. Ele está mostrando que ele tem as credenciais autoritativas apostólicas para exortar aqueles crentes. Paulo argumenta como se perguntasse a eles: o que prova que alguém é verdadeiramente um apóstolo de Jesus? Qual a prova? E ele enumera esses requisitos. Primeiro, ter visto a Jesus Cristo, ter tido contato com Jesus Cristo pessoalmente. Trabalhar pelo Evangelho é o segundo requisito. E, em terceiro lugar, produzir frutos. E ele dizia: eu tenho todos esses predicados, eu preencho essas condições. Qualquer outra pessoa poderia questionar seu apostolado, menos a igreja de Corinto. Afinal, aquela igreja só existia porque em algum momento no passado, Paulo havia chegado ali e pregado o Evangelho para eles. Paulo gerou aqueles irmãos em Jesus. Portanto, eles não tinham o menor direito de questionar o seu apostolado. Paulo diz: vocês são a prova de que eu sou um apóstolo. Se eu não fosse apóstolo, vocês não existiriam. O selo do seu apostolado eram os crentes em Corinto. Selo aqui deve ser entendido como um carimbo que prova a autenticidade. Ou seja, a própria existência deles como seguidores de Cristo é prova de que o apostolado de Paulo era verdadeiro, era autêntico. Reconhecida então a autenticidade de seu apostolado, Paulo teria inúmeros direitos e privilégios, e eles seriam legítimos. Mas ele diz: eu abri mão de tudo isso, eu não exigi de vocês os meus direitos, para que não colocasse nenhum empecilho à pregação do Evangelho. Paulo tem o cuidado de não afirmar que os coríntios são igreja dele, e muito menos dizer: eu sou a causa da salvação de vocês. Nada disso. Paulo está dizendo àqueles irmãos: vocês são lavoura de Deus. Eu sou apenas um cuidador, um jardineiro, um de muitos agricultores, mas vocês pertencem a Deus. A existência da comunidade de Cristo ali na cidade de Corinto é resultado da fidelidade de Paulo como lavrador. Ele trabalhou, plantou e Deus foi quem deu o crescimento. Veja que ele transfere a glória de si mesmo para Deus. Essa é a postura de todo líder, de todo cristão. Toda honra, toda glória, tudo que fazemos ou executamos na obra de Deus deve ser para a glória dele. No segundo item, nos fala sobre a autenticidade dos direitos. Não temos nós o direito de comer e beber e também nos fazer acompanhar de uma mulher irmã? Aqui ele já começa a falar sobre os seus direitos, como que nesse mesmo texto ele inclui também os demais apóstolos, os irmãos do Senhor, ou seja, ele está se referindo aos irmãos do próprio Jesus, que naquela época já deviam ter crido nele e também faziam parte da igreja. É interessante que 2 desses irmãos de Jesus deixaram cartas, como o apóstolo Tiago e o apóstolo Judas. Ele menciona ainda Cefas, que é o apóstolo Pedro. Ou seja, Paulo está defendendo os direitos legítimos do cumprimento do seu chamado apostólico. Primeiro dever, primeiro direito, o direito ao suporte da igreja, ao sustento material digno, sem que ele precisasse trabalhar em outra coisa, enquanto o trabalho do ministério lhe tomasse todo o tempo e potencial. Hoje em dia, essa é uma discussão muito grande sobre o sustento do obreiro de tempo integral. Existem muitos que defendem que o obreiro ele tem que trabalhar para se manter, trabalhar secularmente e também trabalhar para a igreja de forma gratuita. Mas isso não é uma realidade que seja sempre possível, até porque a igreja, mais cedo ou mais tarde, irá tomar tanto tempo
daquele obreiro, daquela pessoa, que ele não terá condições de trabalhar secularmente. Por isso, o sustento integral do obreiro pela igreja é um ensino bíblico válido. Veja que, em outra carta a Timóteo, Paulo diz: o trabalhador é digno do seu salário. Ele compara o obreiro em tempo integral a um operário, a um trabalhador como outro qualquer. E assim como qualquer trabalhador precisa de um salário digno, assim também o obreiro em tempo integral. Afinal, ele qualifica que o ministério ou episcopado, em outras traduções, é uma obra excelente, que em muitos casos demandará a integralidade do tempo e esforço para que seja exercida com a excelência. Ou seja, um obreiro que tenha que dedicar apenas parte do seu tempo à igreja e o restante para trabalhar e se manter com a sua família, pode não conseguir dar àquela igreja o sustento espiritual correspondente. Ou seja, ele está trabalhando, mas está trabalhando de uma forma incompleta, de uma forma ineficaz, ineficiente. E para que ele trabalhe da forma correta, ele precisa ser mantido por aquela igreja. Então, é bíblico, é digno e autêntico o sustento do obreiro de tempo integral pela igreja. O segundo direito mencionado por Paulo, do qual ele mesmo abdicou, era o de casar e se fazer acompanhar de sua esposa, mulher e irmã, como fazem os demais apóstolos. Veja que ele não coloca isso como uma regra só para ele. Ele coloca que todos os demais apóstolos faziam isso, ou seja, nas suas viagens, nas suas peregrinações, eles se faziam acompanhar de suas esposas. Nesse caso, Paulo teria o direito de pedir à igreja que suprisse as necessidades não apenas dele, mas também de sua esposa. Ele coloca isso como um direito que teria como apóstolo, como obreiro de tempo integral. Se Paulo havia sido casado em alguma época, é difícil determinar, mas, tendo em vista seu conhecimento da vida de casado, é plausível supor que sim, que ele já tinha sido casado. Por que ele não era mais? Talvez viúvo, talvez divorciado, não temos essa resposta. O certo é que ele escolheu não se casar mais, escolheu permanecer solteiro. Os estudiosos que assim pensam sugerem que ele poderia ser viúvo ou mesmo ter sido abandonado por sua esposa em razão da sua conversão. São possibilidades igualmente plausíveis. No terceiro item do primeiro tópico, ele fala sobre a autenticidade da liberdade. Eu, porém, não tenho me servido de nenhuma dessas coisas. Vejam a postura dele. Está dizendo: eu abri mão desses direitos. Eu não quis ser um obstáculo, um empecilho para a obra de Deus. Por isso, eu abri mão daquilo que eu teria direito. Como a força do que ele escreve. Porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Ele via como uma glória para si mesmo ter aberto mão dos seus direitos em favor da obra de Deus. Ele diz: eu prefiro morrer do que perder esta glória. Embora tivesse todos esses direitos, Paulo exerce a liberdade de abrir mão de muitos deles por um objetivo maior. E assim ele ilustra a aplicação autêntica e equilibrada da ética cristã. Ética, uma palavra muito falada, mas às vezes pouco praticada. Em nenhum momento Paulo condena os direitos do sustento ministerial e do casamento. Longe de nós. Ele não faz esse tipo de coisa. Ele não está dizendo os obreiros, os apóstolos, têm que abrir mão do seu casamento, têm que ser solteiros, têm que ser um celibato. Ele não coloca isso como uma regra. Portanto, querer usar esse texto para validar o celibato clerical obrigatório, como existe no catolicismo romano, não é o mais correto. Paulo primeiro defende esses direitos como autênticos, verdadeiros. No final, reivindica a liberdade de renunciar a esses direitos em favor da causa do Evangelho. Paulo destaca com propriedade o princípio superior da renúncia, que é abrir mão de seus direitos pessoais, mesmo que legítimos, em benefício do próximo, imitando com isso a atitude de Cristo. Cristo é o maior exemplo daquele que teria todos os direitos, poderia exigir tudo, mas abriu mão de tudo por causa de nós. A preocupação de Paulo é que os cristãos que se julgam fortes, ou seja, muito espirituais, não levem os cristãos fracos a perder a fé. Era o que estava acontecendo naquele momento. Paulo não se preocupa se os cristãos fortes vão se sentir ofendidos pelos fracos.
Para os fortes, é como se ele dissesse: seus direitos são irrelevantes. A sua incumbência maior é imitar o Cristo. Cristo abriu mão de seus direitos divinos a fim de tornar possível a salvação a todos. Então vocês abram mão dos seus direitos em favor dos mais fracos espiritualmente, daqueles que ainda não têm um nível de espiritualidade e santidade que permita a eles praticar determinadas coisas sem se contaminar espiritualmente. Não façam determinadas coisas que vão causar escândalo aos mais fracos na fé. Trata da questão do casamento. Paulo menciona o direito de casar e levar consigo uma esposa crente, podendo prover a ela proteção e sustento. Era costume da época casais cristãos viajarem juntos para pregar o evangelho, inclusive para não fomentar determinadas fofocas de relacionamentos extraconjugais. Outros apóstolos, especificamente Tiago e Cefas, ou seja, Pedro, que eram conhecidos dos coríntios, tinham cada qual sua esposa e podiam desfrutar desse direito. Voltamos aqui no segundo item do segundo tópico à questão do sustento do obreiro. Ele pergunta: quem jamais vai à guerra à sua própria custa, ou seja, o soldado? Ele vai para a batalha. Quem providencia para ele o alimento para se manter durante a campanha militar? Quem providencia para ele as armaduras, as armas? Não é ele próprio. É quem está custeando aquela campanha militar. O senhor, o imperador, o rei, esse é que vai custear aquela batalha. Ele pergunta: quem planta a vinha, a plantação de uvas, e não come do seu fruto? Era uma pergunta retórica. Claro que a resposta seria: ninguém. Quem planta a lavoura, vai aproveitar-se daquela plantação. Esse é o mais lógico. Quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite de rebanho? Novamente a resposta é: ninguém. Aquele que planta, aquele que cultiva, aquele que tem os seus rebanhos, também vai usufruir deles. Então ele usa essas analogias em relação ao trabalho pastoral, ao apostolado. O apostolado, então, era considerado um ofício, um trabalho em prol da igreja. Esse trabalho exigia esforço e dedicação em tempo integral. Alguns dos apóstolos, pela importância da missão e até pelo chamado que receberam de Cristo, escolheram abrir mão das suas profissões para se dedicarem de maneira exclusiva à pregação do Evangelho. Então, naquela época, nós tínhamos os obreiros de tempo integral como regra. Havia, claro, obreiros bivocacionados, como o próprio Paulo, que em algumas ocasiões, para se sustentar, fez uso do seu trabalho de artesão, de fazedor de tendas. Dessa maneira, nós tínhamos a convivência dessas duas espécies de obreiros, assim como nos dias de hoje. Então, o princípio de sustento do obreiro de tempo integral continua valendo. Assim também como o obreiro que trabalha para se sustentar e trabalha para a igreja. Existem aqueles que, na sua profissão secular, ganham o suficiente para se manter com a sua família e ainda investem, ainda sobra para investir na igreja, que muitas vezes é um trabalho pequeno, sem condições, sem uma renda muito grande. Mas também existem aqueles que trabalham secularmente, ganham um valor que não é tão alto e também ganham da igreja onde servem. Todas essas formas de sustento, elas são válidas. O que importa é que a obra de Deus seja realizada. Com isso, Paulo utiliza as analogias de soldado, do agricultor e do pastor de gado com o ofício apostólico. E nós podemos ampliar essa analogia também para o ofício pastoral eclesiástico de forma geral. Paulo pergunta: qual soldado que vai à guerra à sua própria custa? Qual agricultor que, após a colheita da lavoura, não pode colher da colheita que ele mesmo plantou e colheu? Seria justo que ele precisasse ir ao mercado comprar daquele tipo que ele próprio tinha plantado? Obviamente que qual pastor de rebanhos, que após cuidar do rebanho teria que comprar leite para alimentar a si e sua família e só depois voltar para continuar cuidando e protegendo o rebanho? Obviamente nenhum.
ele iria utilizar o leite do rebanho que ele cuidava e protegia. Então Paulo aplica esse mesmo raciocínio ao ofício apostólico, demonstrando que é lógico e justo que aquele que dedica sua vida à causa do evangelho, gerando milhares de frutos, seja sustentado por esses frutos. Se isso é verdade para o soldado, para o agricultor, para o pastor do rebanho, também seria para o apóstolo, que é uma profissão muito mais excelente, porque tem a ver com o reino de Deus. Se era verdade no que diz respeito a profissões seculares, muito mais em relação à obra de Deus. Para reforçar esse raciocínio, Paulo usa aqui no terceiro item a legalidade. Ele usa aqui o que está escrito na lei de Moisés: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo, ou quando debulha, ou quando trilha o trigo em algumas tradições. Então, o que era isso? Os bois eram utilizados para puxar a pedra de moinho. Essa pedra de moinho ia amassando o trigo para separar os grãos de trigo das folhas e talos. E enquanto os bois faziam isso, de vez em quando eles paravam também para comer um pouco daquele trigo. No livro de Deuteronômio, capítulo 25, versículo 4, havia a proibição de não deixar que os bois se alimentassem enquanto trabalhavam. Então, Paulo está utilizando o mesmo raciocínio. Se Deus permite que o boi se alimente do seu trabalho, quanto mais os homens. Então ele usa as escrituras do Antigo Testamento para lembrar que esses direitos estão fundamentados na própria lei de Deus dada ao povo de Israel no Antigo Testamento, no passado. Quando Deus fornece diretrizes à eira, ou seja, onde era colhido o trigo, onde era debulhado o trigo, ele dá essas diretrizes àqueles que aram, semeiam, debulham, na expectativa de participar da colheita. Uma vez que Paulo arou, semeou e trouxe uma colheita para Deus lá na cidade de Corinto, ele também teria o direito de contar com o suporte dessa igreja. Aliás, se outros apóstolos passaram pela cidade e tiveram direitos referentes a essa colheita, muito mais Paulo, que foi o plantador original daquela igreja. Paulo está mostrando aos coríntios que até dos animais Deus cuidava e impediu que se atasse a boca do boi enquanto trabalhava. Paulo demonstra que não é somente com os animais que Deus está preocupado, mas com o obreiro que trabalha na seara, na obra, para que ele viva de forma digna. Chegamos então ao terceiro tópico, renúncia. Primeiro item, liberdade para renunciar. Entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Os coríntios se orgulhavam dos seus direitos. Se Paulo tinha algo de que se orgulhar, era de ter abdicado dos direitos dele. Em outras palavras, o orgulho de Paulo é um não orgulho. Paulo não quis tirar nenhum proveito próprio do evangelho em relação aos coríntios. Ele tinha o direito de receber o necessário para seu sustento e o recebeu de algumas igrejas para que ele servisse em Corinto. E esse é um dos trechos mais impactantes da carta de Paulo aos Coríntios. Ele escreve: outras igrejas eu despojei. É uma palavra muito forte. Despojar, na nossa linguagem atual, seria algo como do tipo: eu saqueei, eu raspei o tacho, eu tirei até o último centavo de outras igrejas, recebendo delas salário, enquanto eu estava aí plantando a igreja em Corinto. Então, para que ele se mantivesse em Corinto, ele recebeu o salário de outras igrejas que já tinham sido plantadas anteriormente. Mas não foi apenas um salário miserável, não foi apenas uma quantia módica, não. Pelo que nós entendemos, foi uma quantia alta que Paulo recebeu dessas igrejas durante o tempo que ele estava plantando a igreja em Corinto. Vejam a palavra que ele usa: eu despojei, eu saqueei, eu usei até o último tostão do salário que outras igrejas me deram para me manter aí. Ou seja, ele não exigiu salário dos coríntios enquanto estava pregando o evangelho e abrindo aquela igreja. E por que Paulo faz isso? Para não criar embaraços à pregação do evangelho naquela cidade. Para que não acontecesse dos coríntios dizerem: esse homem que está aqui nos pregando uma nova doutrina, na verdade ele só quer o nosso dinheiro. Ele só quer se locupletar, se beneficiar das nossas ofertas, das nossas contribuições. Então, não vamos aceitar esse Jesus que ele está pregando.
Veja que para que isso não ocorresse, Paulo não pediu um centavo deles, não pediu nada. Ele se manteve com o salário que outras igrejas tinham lhe dado. É exatamente pelo fato de Paulo haver renunciado aos seus direitos que ele tem liberdade, não só liberdade, ele tem autoridade de pregar o evangelho aos coríntios daquela forma. Essa é a recompensa dele. Já que o apóstolo prega sem cobrar, que era algo diferente. Naquela época havia, por exemplo, os sofistas, que eram um tipo de filósofos, que eles cobravam para ensinar, eles cobravam para pregar doutrinas humanas, filosofias humanas. Com isso, Paulo não está dizendo é errado receber sustento daqueles a quem você prega e ensina. Ele não está dizendo que é errado, mas ele está dizendo, eu não fiz isso justamente para não dar motivo de vocês não quererem receber o evangelho. Ele pregou sem cobrar e sem exigir seus direitos como benfeitor espiritual dos seguidores de Cristo em Corinto. Ele tem o direito e liberdade de pregar o evangelho àqueles irmãos, e não apenas pregar o evangelho, mas também exortá-los, ensiná-los, chamá-los para o caminho certo, porque eles estavam fazendo várias coisas erradas. Então, Paulo está indiretamente dizendo a eles, vocês acham que eu não tenho direito, não tenho autoridade para ensinar, para repreender, para exortar vocês? Vejam lá aqui o que nós chegamos ao textuário da nossa lição. Renunciar para pregar a todos. Fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de por todos os meios, de todos os modos, salvar, olha só, não é todos, alguns. O contexto de se fazer tudo para com todos demonstra a disposição de Paulo de abrir mão dos seus direitos pessoais, abrir mão dos seus comportamentos que pudessem prejudicar a fé dos irmãos mais fracos. Caso contrário, ele poderia simplesmente defender os direitos dos crentes fortes. Direitos de quê? De comer a carne oferecida aos ídolos, porque isso não os contaminaria espiritualmente. Poderia argumentar em favor deles. Ele trata dos pontos de tensão entre os coríntios, das áreas que geravam conflitos entre fortes e fracos. Esses fracos eram pessoas cuja fé ficaria prejudicada, dificultada em razão dessas exigências. Paulo não está sugerindo uma disposição de transigir convicções cristãs, ou seja, ele não está pregando algo do tipo libera geral, nada disso. Ele também não está dizendo nada do tipo proíba o geral. Não, ele está pregando um ponto de equilíbrio. Podemos resumir as afirmações de Paulo da seguinte maneira: para ganhar os pobres, estou disposto a viver como os pobres. Para ganhar aqueles cuja tradição étnica é diferente da minha, ou seja, os não-judeus, eu estou disposto a mudar minhas preferências. Para ganhar aqueles que têm menos liberdade que eu, estou disposto a abrir mão da minha liberdade cristã. Contudo, de modo algum renuncio às exigências do Evangelho. Então, veja que ele está pregando ao mesmo tempo uma flexibilização onde é possível ser flexível. E esse é um princípio que todo cristão deve ter. Naquilo que é possível flexibilizar, vamos flexibilizar. Sempre em nome de quê? Do amor ao próximo. Agora, claro, existem princípios cristãos que são irrenunciáveis, inflexíveis. Nós precisamos aprender quais são esses princípios. O que é que nós não podemos flexibilizar? O que é que nós não podemos liberar? O que é que são valores cristãos inegociáveis? É isso que precisamos aprender. Do último tópico, o prêmio da renúncia. Todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Aqui Paulo está utilizando uma analogia com os jogos. Havia, por exemplo, os Jogos Istmicos, eram um dos dois mais importantes eventos daquela época. O outro eram os Jogos Olímpicos, que existem até hoje. Esses jogos eram patrocinados e realizados a cada 2 anos na cidade de Corinto. Então, os atletas, eles se preparavam da melhor maneira possível. Treinavam da maneira mais intensa, colocavam disciplina em si mesmos para que os seus corpos estivessem em condições de enfrentar aquelas competições esportivas. Então, Paulo usa essa ilustração esportiva para explicar como as coisas são. É óbvio que o atleta compete para receber o prêmio. Naquela época,
Os prêmios não eram como os de hoje. Não era algo do tipo patrocínios milionários, não. As coroas, não havia nem sequer medalhas de ouro, prata e bronze. A coroa que era recebida pelos atletas era feita apenas de folhas de louro, que era considerada uma árvore abençoada naquelas regiões. Com o passar do tempo, óbvio que aquela coroa, as suas folhas secavam, morriam, ela ficava algo envelhecido até se desfazer. Não era uma coroa de ouro. Por isso que Paulo diz que é uma coroa corruptível, é algo que envelhece, é algo que decai com o tempo, algo que com o passar do tempo deixa de existir. Mas ele está dizendo a nossa coroa, ela é incorruptível, ela é eterna. Então, se esses atletas eles se esforçam tanto por algo que é passageiro, por que nós não podemos nos esforçar muito mais por algo que é eterno, por algo que é incorruptível, algo que nunca vai passar? É isso que ele está querendo dizer aqui. Dessa forma, deve ser igualmente óbvio que cabe aos cristãos se concentrarem em alcançar a sua meta, o seu objetivo. E qual é o nosso objetivo? É nos tornarmos semelhantes a Cristo. Não é um objetivo fácil. Todos os dias o mundo procura nos tornar diferentes de Deus, diferentes de Jesus. E a nossa meta é voltar ao caminho certo, voltar ao caminho do bem. É muito fácil se perder no caminho. É como se fosse uma grande maratona. São 40 quilômetros. Você pode se perder ao longo do caminho. Você pode querer pegar um atalho para chegar mais rápido na linha de chegada. Você pode errar o alvo. Você pode perder o passo. Você pode correr os 40 quilômetros e na linha de chegada tropeçar. Tudo isso é possível de acontecer com um atleta. Agora, transfere isso para a vida cristã, para a vida espiritual. Tudo isso é possível de acontecer. Por isso, o cuidado que todo crente deve ter com a sua vida. Na época de Paulo, se sacrificavam, assim como os de hoje se sacrificam, ao abrir mão de diversos prazeres e direitos. Não é tudo que eles podem comer, não é tudo que eles podem beber. Eles precisam tomar cuidado com a sua alimentação, com a sua disciplina, com o horário de treino, com tudo isso. São sacrifícios que eles fazem. Eles levam em conta um prêmio perecível, um prêmio corruptível. Na época de Paulo era uma coroa feita de folhas de pinheiro, de louro, de aipo. Hoje existem as medalhas, existem os recordes, existem os patrocínios milionários, mas com o passar do tempo, tudo isso acaba se desfazendo. Então, o que Paulo está dizendo? Os cristãos devem estar mais que dispostos a abrir mão dos seus direitos para obter um prêmio que jamais desvanece. Esse capítulo termina com uma advertência sobre a consequência temerosa de não praticar a abnegação ou o domínio próprio, que lá na frente Paulo vai mostrar que é um dos frutos do Espírito, é a chamada temperança. Isso se refere aqui à liberdade. A liberdade cristã, ela não é uma liberdade sem limites, sem regras. Muitos, a pretexto de dizer eu sou livre em Jesus, transformam a liberdade em libertinagem, em anarquia. Não é isso. Paulo está mostrando que a liberdade cristã tem regras, tem disciplinas, assim como o soldado, assim como o atleta, assim como o agricultor. Paulo se tornou exemplo do exercício correto de liberdade cristã ao renunciar legítimos privilégios apostólicos em nome da causa do Evangelho. Com isso, ele se torna um exemplo para todos os cristãos. Concluímos a lição com a nossa aplicação pessoal. A vida cristã não é regida somente pelos direitos, mas pela renúncia destes em favor do Evangelho. E aí nós voltamos para o que Jesus falou nos Evangelhos. Quem quiser vir após mim, negue-se, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em outra ocasião ele fala, quem de vocês que não renunciar tudo que tem, não serve, não presta para ser meu discípulo. Então, o apóstolo não está ensinando nada novo, ele está indo exatamente na mesma linha do que Cristo havia ensinado. Esse é um resumo da nossa lição e na sua escola bíblica dominical você vai aprender muito mais sobre a lição de número 7. Comente, curta, compartilhe este vídeo, espalhe a boa semente aos corações. Pode também abençoar o nosso trabalho com o Pix que está na descrição deste vídeo. Deus abençoe a sua vida.
Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.